Fala pessoal, vamos para a nossa parte 3 dos nossos vídeos sobre o transtorno obsessivo compulsivo. O TOC é um transtorno bem complexo, bem extenso, né, gente? Então é natural que tenha rendido mais de um vídeo sobre esse tema. E agora, nesse último vídeo, eu vou falar sobre alguns tratamentos, né? Os tratamentos mais eficazes que a gente tem hoje, baseados em evidências, nas evidências científicas mais atuais do campo da psicologia para tratar o TOC. Então, vamos lá. Então, dentro da farmacoterapia, ou seja, do tratamento das intervenções medicamentosas, o que a gente tem hoje como tratamento de primeira linha para o TOC são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, tá? Que são geralmente a primeira escolha medicamentosa para o acompanhamento, o tratamento do TOC. É um quadro que é tratado em geral com essa dupla intervenção, tanto a psicoterapêutica, que é essencial, muito importante, mas também, em muitos casos, para controlar um pouco dos sintomas ansiosos ali do TOC, entra também essa medicação, esses inibidores de recaptação, inibidores seletivos de recaptação de serotonina para amenizar o desconforto provocado por essa sensação de ansiedade ali muito presente no TOC, tá? Em relação à psicoterapia, o tratamento de primeira linha para o TOC é a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, ok? É a terapia considerada padrão ouro, considerada mais eficaz pelos estudos para o tratamento do TOC. E em geral, o que oferece os melhores resultados, como eu já disse, é essa abordagem combinada do medicamento, dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, com a terapia cognitivo-comportamental. Em geral, a gente então tem esse tratamento combinado como sendo o tratamento de primeira linha. Vou dar um panorama, então, aqui de como funciona a terapia cognitivo-comportamental para o TOC. A gente tem, então, uma etapa muito importante em todos os transtornos que tem um componente ali de ansiedade, que é a etapa da exposição. Então, o paciente ele vai precisar confrontar de forma gradual, respeitando o seu ritmo, respeitando as suas dificuldades e limitações, mas vai ser necessário que ele confronte algumas situações que provocam essas obsessões, que ele pare então de se esquivar dessas sensações, porque isso tende a reduzir também os comportamentos compulsivos. Então a gente viu que as compulsões elas vêm muito nessa tentativa de neutralizar essas obsessões. E quando o paciente ele é colocado para se expor a essas obsessões sem fazer esses comportamentos de segurança, esses comportamentos compulsivos, ele então cria uma certa habituação ali àquele pensamento, aquela obsessão, sem a necessidade de fazer o comportamento compulsivo, de fazer a compulsão. Então, essa etapa de exposição, ela é essencial. Ela vai ser feita de forma muito gradual, muito respeitosa. Então, o psicólogo que acompanhar esse paciente nesse processo, ele vai traçar ali com ele o que é suportável para ele a cada momento, o que é factível, não vai extrapolar os limites desse paciente, e tudo vai ser feito de uma forma muito natural e sempre com esse acompanhamento do psicólogo. Bom, junto então à exposição, a gente vai trabalhar com a prevenção de respostas, que é isso que eu estou descrevendo aqui, que é justamente essa resistência a essa realização de compulsões após a exposição. Então, quando a gente for trabalhando essa exposição com esse paciente a essas situações que provocam essas obsessões, esses pensamentos obsessivos, a gente vai ajudá-lo a não fazer essas compulsões, a justamente prevenir essas respostas para que esse ciclo não se retroalimente, para que ele comece a dissociar as respostas compulsivas das obsessões. A gente também vai trabalhar com um componente que é extremamente presente na TCC para tratamento de vários quadros diferentes, que é a reestruturação cognitiva. Então, nós vamos
buscar modificar algumas crenças e alguns pensamentos disfuncionais associados ao toque, como, por exemplo, uma pessoa que tem ali a obsessão de contaminação, de limpeza, né? Ela muitas vezes tem pensamentos obsessivos de que ela vai se contaminar, de que algo muito ruim vai acontecer com ela, e a gente vai então trabalhar um pouco nessas crenças e nesses pensamentos para flexibilizar isso e fazer com que essa pessoa entenda que a chance, né, de haver de fato uma contaminação da maneira como ela espera é pequena, que isso está fora ali do campo racional, né? Então, isso tudo vai ser trabalhado ali também na reestruturação cognitiva. E a gente ainda tem o componente ali, o recurso do mindfulness, das técnicas de atenção plena, para ajudar esse paciente a lidar com esses pensamentos obsessivos. A atenção plena é uma estratégia, então, que vem muito para ajudar a lidar também com essa sensação de ansiedade, a observar esses pensamentos sem fazer uma compulsão para amenizá-los, né? Então, essas técnicas de atenção plena ajudam esse paciente a ficar em contato com esse pensamento, a ficar em contato com essa obsessão, sem realizar a compulsão, sem necessariamente fazer algo para tentar neutralizar essa compulsão. Então, essa técnica, ela é importante, essas técnicas, né, de atenção plena são importantes para controlar um pouco melhor esse nível de ansiedade e ajudar o paciente a ficar em contato com os pensamentos. E aí a tendência é que com o tempo, com a prática, com essa exposição gradual, a gente consiga gerar algo chamado de habituação, que é um processo no qual o paciente aprende a tolerar essa ansiedade, esse desconforto desencadeado por esses pensamentos obsessivos, e sem realizar ali a compulsão. Isso vai reduzindo esses sintomas ansiosos. Ele vai se habituando, ele vai se acostumando àquela sensação e ele acaba percebendo que mesmo sem realizar os comportamentos compulsivos, né, a ansiedade costuma reduzir com o tempo, né, com essa exposição também. Então, esse é um processo bem importante também que acontece no toque. É importante a gente destacar que o paciente ele tem um papel ativo nesse tratamento, então ele vai vivenciar essas exposições sempre acompanhado do psicólogo, que vai dar a mão ali para ele, vai ajudá-lo nessa etapa, nesse passo a passo que não é fácil, né, que muitas vezes demanda tempo, demanda um esforço gradual ali, mas ele vai ser ativo nesse processo. Ele vai enfrentar esses medos, essas obsessões, ele vai se expor, ele vai passar pelas situações e ele vai ser o principal agente de mudança do próprio quadro, do próprio transtorno. Isso é desafiador, mas ao mesmo tempo é muito bonito, devolve para esse paciente um senso ali de autoeficácia. Muitas vezes esses pacientes estão muito abalados, se sentindo muito incapazes, justamente porque a vida deles está muito prejudicada em função dos sintomas do toque. Então, o tratamento também devolve um pouco dessa autoconfiança, dessa autoeficácia para esses pacientes. Eles começam a se ver capazes de lidar com o próprio transtorno, de melhorar o próprio quadro. Ainda em relação às intervenções de farmacoterapia, né, medicamentosas, a gente tem algumas das medicações mais comuns que são prescritas ali para os quadros de toque, são a fluoxetina, a sertralina, a paroxetina, a fluvoxamina, que são medicamentos que, inclusive, no toque, são até prescritos, né, com doses até mais altas, doses que são atípicas e que são geralmente muito mais altas do que é preconizado na bula, que a gente chama de doses off-label, né? Então, o quadro do toque geralmente é um quadro que exige dosagens mais altas para tratar esses sintomas de ansiedade que acompanham essas obsessões. E aqui, só de curiosidade, existe então alguns instrumentos, né, de avaliação ali que são
instrumentos de apoio para fazer essa avaliação e esse diagnóstico do TOC. O iBox, né, o Y-Box, que é o Yale Brown Obsessive Compulsive Scale, é considerado, então, a escala que é padrão ouro ali para avaliação do TOC, tá? Ela contém 10 itens que são divididos igualmente ali para avaliar compulsões e obsessões, e cada item é pontuado, então, de 0 a 4, e isso permite ali uma avaliação bem detalhada. Então, é uma medida, é uma escala que fornece ali uma medida de gravidade dos sintomas do TOC e ajuda também nesse monitoramento desse paciente para que o psicólogo e o psiquiatra, eventualmente, que está tratando esse paciente, ele vá acompanhando aos poucos a melhora desse quadro, a mudança desses sintomas. Então é isso, pessoal. Finalmente terminamos o nosso quadro aí, nossos vídeos sobre o transtorno obsessivo compulsivo. É de fato um transtorno que tem ali uma complexidade, então por isso até a gente demorou um pouco mais para falar sobre ele, mas é um transtorno que gera muito sofrimento, mas que é muito tratável, é muito possível de ser melhorado, desses sintomas serem amenizados, contanto que esses pacientes sejam tratados com o que existe de melhor, com os tratamentos de primeira linha, tanto em termos medicamentosos quanto psicoterapêuticos. Então é essencial que esses tratamentos sejam buscados e a gente tem uma possibilidade muito grande de melhorar esses quadros com a TCC e com a farmacoterapia e o acompanhamento psiquiátrico adequado. Se você ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade ou quer comentar alguma coisa, deixa aqui nos comentários para mim, que eu vou ficar super feliz em responder. E eu te vejo no nosso próximo vídeo sobre ainda nessa sequência aí sobre os transtornos psiquiátricos. E é isso. Um beijo!